Olá, tudo bem? Eu estou aqui Oi. hoje com a Carolina Palade, que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Polícia Federal para o cargo de perito criminal área 19, genética forense. A gente vai bater um papo aqui hoje para saber como que foi a preparação da Carolina. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo, muito obrigada por aceitar participar aqui da nossa entrevista. Eu tenho Obrigada, certeza. eu. Certeza que você vai trazer aí muitas coisas interessantes sobre a sua preparação, que eu estou doida para saber, e eu tenho certeza Uhum. que tudo que você falar aí vai ser muito útil para o pessoal que ainda está aí se preparando, e aí com aquelas dúvidas que todo mundo tem, dúvidas, ansiedades, enfim. Tenho certeza que você, aí, como teve um resultado tão impressionante, vai poder contribuir muito com os nossos alunos. Então, Carolina, a primeira coisa que eu queria te perguntar conhecer um pouquinho sobre você, sua formação. Então Uhum. me fala, né, de que cidade que você é, que curso que você fez, com quem que é a Carolina, por favor. Eu sou nascida aqui em Jacareí, que é Vale do Paraíba, né, interior de São Paulo. Morei minha vida toda aqui. E aí eu fui para São Paulo fazer faculdade. Eu fiz Ciências Biológicas, modalidade médica na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Uhum. E aí, então eu morei em São Paulo, né, durante o curso. E durante o curso mesmo eu já comecei a prestar alguns concursos, né? E acabei em um dos concursos eu passei aqui em Jacareí e voltei para cá. Hum. Então, continuei morando aqui. Ah, que bacana. E isso acaba sendo, né, uma das ansiedades que os concurseiros têm. Ah, mas eu vou sair da minha cidade. Então, às vezes é preciso isso no começo, Sim, mas depois a gente volta. Então, é algo que a gente sempre fala para os alunos. Não fica, às vezes, muito preso. Às vezes tem uma oportunidade pertinho. Às vezes você consegue voltar depois, ou às vezes você até gosta daquele gosto, lugar para sim, onde você foi e resolve ficar. sim. Então, Quando eu fui para São Paulo fazer faculdade, eu não imaginava que eu voltaria para cá, né? E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, eu acabei voltando. Mas isso. para mim, que eu ia ficar em São Paulo pro resto da vida. E isso é Então, as muito, coisas vão acontecendo, né? nossa, e isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Mostrar aí e mostrar, a gente fala, mas às vezes é legal quando vem um aluno e fala, não, isso foi o que aconteceu comigo e estava tudo bem, né? Então tem gente que pensa que Uhum. às vezes sair da cidade vai ser o fim do mundo e não é, Sim, né? É não. muito bacana. E você então fez o curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, que Isso. isso. A gente tem É até, conhecido como biomedicina, né? sim. É porque essa universidade, como ela foi uma das primeiras, ela tem um curso voltado para pesquisa, né? Uhum. E aí depois as particulares, quando elas foram abrindo o curso, era para ter a mesma estrutura, mas como não tinha uma estrutura assim para pesquisa muito ampla, eles acabaram focando mais em análises clínicas, mas acaba Sim, sendo uma vertente aí da biomedicina. sim, sim. Eu sou biomédica também, mas eu fiz o curso, quando eu fiz numa universidade que o nome do curso já era biomedicina, mas as Era primeiras biomedicina. instituições que implementaram esse curso, elas usavam esse nome mesmo, né? Sim. Eu até Então, fico confusa, às vezes, quando eu vou prestar concurso, eu nunca sei se eu presto como ciências biológicas ou se eu presto como biomedicina, né? Então, eu sim. sempre prefiro prestar um que aceita as duas formações, para não correr o risco de deles não aceitarem o diploma, porque a gente fica nesse meio termo. Porque é um curso também relativamente novo, né? Então, vem aquela questão de, não, de muitas vezes não conhecer, a gente vê, né, nessa realidade da biomedicina, muito aluno que fica assim, às vezes achando até que não tem concurso, às vezes é porque o concurso não vem com o nome Não, certinho, sim. então é muito legal também você falar isso com a gente. E me conta, o que que foi que te levou a estudar para concursos? Então, o que que aconteceu, né? Isso já era seu objetivo desde o início da graduação? Uhum. Ou foi algo que surgiu no meio do caminho por algum motivo? Me conta um pouquinho disso. Quando eu comecei a faculdade, na verdade, eu era nova, né? Tinha 18, 19 anos, então a gente não tem muita perspectiva de futuro ainda, né? Então eu comecei fazendo, que era uma área que eu gostava, tinha muita facilidade na área de biológica e acabei optando por essa graduação. E aí, como eu te falei anteriormente, né, essa faculdade ela era voltada para pesquisa, para formar pesquisador.
Então, eu comecei a ver que as pessoas que se formavam, elas tinham que fazer mestrado, doutorado, vários pós-doutorados para poder prestar concurso para docência e realmente viver nesse mundo da pesquisa, né? E eu comecei a perceber que não era isso que eu queria, porque você vive de bolsa e aí você fica, né, refém da bolsa, está terminando o pós-doutorado, as pessoas ficam sem saber se vão conseguir renovar ou não, e eu vi que era uma instabilidade para as pessoas Uhum, com quem eu convivia ali. E eu vi que não era isso que eu buscava para mim. E uhum, aí eu comecei a procurar os concursos como uma alternativa, assim, para ter um bom salário e ter uma estabilidade, né? E aí, sim. durante a graduação mesmo, eu já comecei a prestar as primeiras provas. Aí, esse primeiro concurso que eu prestei durante a graduação ainda, eu prestei, assim, para ver como era, né? Para ter essa experiência do primeiro contato, tudo, que foi na prefeitura aqui de Jacareí, como analista clínico, e que a minha graduação permitia, né? Trabalhar como analista clínico. Sim. Só que eu fui chamada só 4 anos depois, então deu tempo de eu me Nossa. formar, e eu já tinha terminado o mestrado, já, inclusive. Eu terminei a graduação. Assim que eu terminei o mestrado, eu fui chamada. E foi bem no finzinho do concurso. Eu passei em quarto lugar, então eles foram chamando outras pessoas, era uma vaga só. Eles Uhum, acabaram chamando até o quinto colocado, porque depois de mim ainda chamou mais um. E aí eu vim para cá, aí voltei para Jacareí. Eu me formei, fiz o mestrado, voltei para Jacareí. E aí, nesse meio do caminho, eu também fui prestando outros concursos, visando um salário melhor, né? E uhum, prestei concurso na prefeitura de Campinas e de Jundiaí também, como analista clínico. Aí passei em primeiro lugar nos dois, só que eu também prestei para perito criminal do estado aqui de São Paulo. E eu tinha passado também. Então, eu optei por não ir para esses outros dois que eu tinha conseguido, né? De Campinas e Jundiaí. E aí, eu tomei posse no concurso daqui, de perito criminal do estado de São Paulo, e trabalho até hoje aqui. ah, maravilha, não, muito legal a sua jornada aí. E eu acho que você É, falou uma palavra que é a palavra que chama a atenção de muita gente, que é a estabilidade. Então, acho que todo mundo que sim, pensa, vou fazer concurso, a primeira coisa que pensa é estabilidade. E sim, muito bom você ter tido nessa clareza desde o início. Então, realmente, quando a gente entra na graduação, a gente entra assim muito cru, pensando, né, ah, eu quero isso, sim, mas depois a gente vê, você viu, ah, mas para eu seguir pesquisa, o que que é necessário? É isso que eu quero fazer? Então, foi bom, muito bom você ter tido essa maturidade desde o começo e conseguido sim. direcionar para algo que era realmente o que você queria fazer. Então, Uhum. muita E a gente, gente fala muito, que nem você citou da estabilidade, né? A gente não dá muito valor no dia a dia para isso. Mas assim, quando veio a pandemia, para mim foi assim uma segurança que eu via todo mundo acabando perdendo emprego, sendo mandado embora, e eu sim, tinha essa segurança de que meu emprego estava, né, garantido. sim, Então, aí que eu vi mesmo o valor da estabilidade, quando você passa por esse momento de crise, né, nacional, enfim. E nenhum dia eu tive atraso de salário, nem nada disso. Então, reflete o valor, né, de você ter sim. E um a cargo. estabilidade é só um dos benefícios, né, de ser servidor. Então, Sim, quando a gente sim, compara ali com a iniciativa privada, a gente vê que no serviço público a gente está aí resguardado por vários outros benefícios. Então, às vezes, sim, são modalidades de licença que são mais vantajosas, sim, plano de carreira, a gente já sabe, né, quais vão ser, sim, vou ter aumento, quanto, a gente já sabe quanto e quando, muitas das vezes. sim, sim. Então, a A questão gente recebe, do. aqui na Segurança Pública do Estado de São Paulo, a gente recebe bonificação por resultado também. Sim, Então, de acordo com os índices de criminalidade, a gente recebe essas bonificações anuais, tem outros acréscimos, né, ao salário. é muito bom. Então, assim, tudo isso acaba sendo motivador. E sem contar que uma coisa que eu falo, geralmente também a remuneração base no serviço público ela é maior do que na iniciativa privada. Sim, com Então, às certeza. vezes, vem aqueles editais, edital, principalmente de cidade do interior, o aluno fala, ah, mas essa remuneração está muito baixa. Pode até não ser, né, aquele salário maravilhoso que Uhum. você sonhou, mas compara com o mesmo cargo na Uma iniciativa privada. privada, É, você vai ver que sim, tá melhor, sempre é sim. melhor. E Em- assim, que nem eu, quando eu vim para a prefeitura aqui, eu trabalhava 6 horas. Minha carga horária por dia era 6 horas, né? O Uhum, salário realmente era baixo, mas isso me possibilitou horários para poder estudar para outros concursos, né?
Se eu tivesse numa jornada de 9, 10 horas, como na iniciativa privada, né, que tem que fazer hora extra e tudo mais, você não consegue esse tempo para poder estudar, né? Então eu não conseguiria coisas melhores no futuro. Então, às vezes você conseguir um concurso assim que é remuneração um pouco menor, menos concorridas, é uma porta de entrada para você depois ter aquela segurança para estudar para os próximos, né? Para conseguir ir melhorando. É maravilha, não. Isso também é outra vantagem que a gente tem no serviço público. Então, às vezes, como você falou, na iniciativa privada, você pega ali uma jornada de 10 horas, ainda tem ali muitas vezes um tempo do deslocamento e tudo mais, e você acaba não conseguindo conciliar com o estudo, sendo que, às vezes, na iniciativa privada, quem está estudando para um concurso pode ser até mal visto, né? Então, a galera estuda escondido, os colegas, o chefe não Sim, pode saber, aquele clima também que fica. E é, isso a gente não encontra na iniciativa privada. Então, eu acho que também a não, qualidade de vida do trabalhador é outro ponto sim, positivo que a gente encontra quando a gente é servidor público. E também com é outra certeza. coisa que você ilustrou muito bem aí, né, com o seu exemplo. É, bem. E então, né, né, uma outra coisa que a gente sempre pergunta para os alunos, né, se ele trabalhava e estudava, se ele conciliava. Você meio que já falou, né, que começou a estudar ainda na Sim. graduação, depois continuou estudando, mas você quer falar um pouquinho mais sobre É. isso, né, sobre Então, como que na você conseguia graduação, conciliar tudo? na graduação eu acabei não estudando, porque como eu estava já fazendo a graduação, eu já Uhum, usei isso como, né, como estudo e fui fazer sem estudar. Mas eram matérias básicas da análise clínica, então não uhum, tinha essa parte de direito, nem nada disso. Então, só com a base ali da faculdade eu conseguia fazer o concurso, então eu não estudei. Os outros eu conciliei, né, o trabalho com o estudo. Eu fazia isso, eu acordava cedo, estudava, aí ia trabalhar, depois da hora que eu saía, estudava até a noite, mesmo que eu não era casada, não tinha filho nem nada disso. E aí eu usava essas janelas que eu tinha entre o horário de trabalho para poder estudar, dos outros, né, que eu prestei. maravilha. É porque também quando a gente está com um aluno, às vezes, para montar um planejamento de estudos, a gente fala assim: ah, você tem quantas horas para estudar por dia? Aí o aluno pensa que essas horas têm que ser contínuas, né? Ah, você consegue estudar 3 horas Sim, por dia? Não, consigo. Não, gente, dá para picar, dá para a gente dividir, como você falou, né? Às vezes um pouquinho antes do trabalho, um pouquinho no intervalo, um pouquinho depois, à noite. sim, É muito sim, legal também isso que você fez, né? Você já teve esse jogo de cintura aí de sim, conseguir organizar seus horários. E é isso é, mesmo, vida de quem trabalha e está estudando para concurso, tem que ter mesmo essa capacidade de se organizar, de organizar horários. E quem tem ainda, né, quem tem casamento, filhos para administrar, fica mais difícil sim, ainda. Então, é, mas não é impossível, né? Você é a prova viva não. de que Então, impossível não é. esses concursos que eu falei foram anteriores. Eu já estou há 10 anos aqui como perita do Estado, né? Então, isso foi 10 anos atrás. E aí, agora, eu voltei a estudar para esse último concurso, que foi da Polícia Federal, né? Então, Uhum, ele já foi num cenário diferente, porque eu já tinha 2 filhos, já era casada, o meu trabalho já não era mais de 6 horas, então o horário uhum, era mais de onde eu trabalho agora. Então, eu tinha menos tempo ainda para estudar, né? E aí eu acabava estudando nas horas que eu estava fazendo as coisas em casa. Então eu fui em uma aula, estava lavando louça, estava escutando a aula, estava varrendo, estava escutando a aula, estava cuidando das crianças ali naquele intervalinho. Às vezes eu acordava 4 horas da manhã, quando era uma coisa que eu precisava prestar mais atenção. Acordava às 4, porque eu tinha das 4 às 6 para poder estudar, né? Mais silêncio, que não tinha ninguém fazendo barulho, criança gritando, nem nada disso. E eu fui assim, então eu não tive um cronograma que eu falei, nossa, eu consegui seguir um super cronograma, porque eu estudava a hora que realmente dava. uhum. Então, foi assim o concurso que eu menos me planejei no sentido dessa divisão de matérias. Ah, vou estudar tantas horas isso, tantas horas aquilo. Mas é o que você falou, a gente tem que encontrar, se a gente quer, a gente tem que encontrar o tempo. Então, todo Sim. o tempinho que eu tinha, fim de semana estava todo mundo cantando, assistindo televisão, e eu estava lá estudando. Então, a gente tem que ter prioridade, né? Senão a gente não consegue mesmo. É, não, é maravilhoso esse exemplo que você deu, né? Inclusive, claro, te dar os parabéns,
Que tem gente que acha que só por ter, né, ali, eu trabalho, eu tenho filho, então eu não consigo. E aquilo ali já vira barreira e a pessoa nem sequer tenta. Sim, com Mas certeza. você tinha algo muito importante, você queria, né? Você falou essa palavra, tem que querer, realmente. Tem que querer e tem que colocar a mão na massa, tem que querer fazer acontecer. Também não basta ficar assim, eu Sim, queria, mas não dá, não. Então, a gente tem, né, aquelas orientações padrão que a gente dá para os alunos no planejamento de estudo, roteiro rigoroso, que você falou que você não teve, mas a gente sabe que existe a individualidade ali de cada um. Então, sim, essa não sim. era, de repente, um planejamento ali engessado, não era a sua realidade, não, não daria certo, você não É conseguiria porque seguir. mesmo que se eu tivesse um plano engessado, eu não conseguiria cumprir e eu me frustraria. Sim, Então, eu colocava assim como meta: hoje eu tenho que estudar direito administrativo. Então, no tempo que eu tinha, eu ia colocando as aulas de direito administrativo lá e assistindo. Aí, no outro dia, eu falava: hoje é direito constitucional. Mas eu tinha, assim, mais ou menos uma meta do que eu seguiria, entendeu? Eu uhum, sabia o que eu ia estudar primeiro, o que eu ia estudar depois, mas a distribuição disso ao longo do dia variava muito. Mas sim. aí foi assim que eu consegui. Porque se eu colocasse uma meta engessada, eu não conseguiria também. Então, eu me flexibilizei e acabou dando certo. Maravilha, né? Porque a gente sempre tem, né? Tem o que as orientações que a gente dá para o aluno, mas a gente sempre fala, olha, mas tem que achar o que funciona para você. Tem que Sim, saber o que que se encaixa na sua realidade. E que ótimo com que você certeza. conseguiu fazer isso e fazer isso, né? De uma forma que deu certo. Ou seja, você fez algo que Sim. funcionou para você e que no final você teve aí um Uhum. resultado fantástico. É, a próxima coisa que eu ia falar com você, na verdade, você já falou, né? Os concursos você já foi aprovada. E agora que você passou, né, no concurso da PF, que é ali, menina dos olhos de muita gente, você pretende continuar estudando para concurso ou você acha que vai parar por aí? Na minha área de atuação, né, porque eu já sou perita criminal, então eu acho que a perícia, né, da Polícia Federal seria o ápice, assim, profissional. Não teria nada além disso, assim, que a gente teria como objetivo, né? Uhum, Falando nessa área pericial. Agora, às vezes eu não sei, alguma outra área fiscal, tal, mas eu acho que o salário acaba tendo a mesma compatibilidade do perito federal. Então, a nível de remuneração, eu acho que não teria algum outro concurso que me atrairia, falando em remuneração. Mas eu não sei, no futuro, né? Às vezes a gente tem vontade de morar em algum lugar que tem um concurso específico para lá, regional, porque da Polícia Federal é nacional, né? Então, você acaba não conseguindo escolher a localidade, assim, o estado em si. uhum. Mas acho que mais nesse intuito, mas no momento não. Não tenho nenhuma pretensão assim nesse. Mesmo porque agora ainda está rolando as coisas do concurso, então está ocupando muito minha cabeça para pensar em outra coisa. Sim, e como você falou, né? Você chegou ali no ápice, então você traçou uma meta, escolheu uma área, e você chegou no topo. Eu imagino a sensação que você tem hoje, né? De satisfação, Sim, de missão cumprida e de orgulho de você mesmo que você deve ter. Deve ser algo muito bom. E é isso, né? É esse sentimento que a gente sempre fala, que a gente quer para os nossos alunos, mas é realmente só quem vive isso que consegue entender a dimensão, o quão gratificante é, é conseguir um com resultado certeza. assim como o seu. E aí, uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você até mencionou, a questão da sua vida social durante a Hum. preparação dos concursos. Você saía, como que era lazer, ou se não, você teve que se abster de muita coisa, como que foi? Não, a gente tem que abrir mão, porque assim, a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos, né? Então, a gente tiver Uhum, as obrigações primeiro, eu sempre falo para meus filhos, é primeiro a obrigação, depois a diversão, né? E aí eu acho que é mais ou menos isso, você não consegue equilibrar tudo. Se você quiser trabalhar, cuidar de casa, passear, estudar, viajar, você não dá conta. Então eu tinha momentos, assim, momentos que eu estava de férias, então tinha uma viagem pontual com a família. Aí a gente ia, eu aproveitava. Mesmo assim, na hora ainda que tinha um tempinho, eu vi uma videoaula lá durante a viagem mesmo. Mas na grande maioria assim, dos dias, né, eu acabava.
não saindo tanto. Quando saía, às vezes meu marido ficava com as crianças no parquinho e tal, e eu ficava estudando num outro canto. Mas aí você tem que ter disciplina, porque senão você não dá conta, é muita coisa, né? São muitas matérias, muito conteúdo. E aí você acaba Uhum. gerando ansiedade de você não conseguir ali cobrir todo o conteúdo, e você vê a data da prova chegando. Então você tem que ter a disciplina de saber que aquilo é passageiro. Então você vai se Hum. sacrificar por um tempo para depois você colher os resultados, né? Porque senão a gente não dá conta de tudo. Isso mesmo, né? Então, a disciplina ela é fundamental. E aí você Sim. teve apoio da sua família, dos seus amigos? Como que foi que as pessoas aí mais É, próximas te ajudaram sim. nessa etapa? Mas a minha mãe e meu marido, né, que acabava me dando suporte com as crianças, assim mesmo, porque eles demandam muito, então acabava eles suprindo, assim, fim de semana, saía com um para passear enquanto eu estava estudando, era mais nesse sentido, assim, com as crianças mesmo, que eu tive esse suporte. Entendi. Não, e é muito bom, né? Quando você tem alguém que te entende primeiro, porque muita gente não entende como que é a vida do concurseiro e ainda Sim. oferece a ajuda. É, então, em relação a este concurso agora, o da Polícia Federal, você Uhum. estudou quanto tempo direcionado a este concurso? Eu comecei a estudar em março do ano passado, então deu mais ou menos um ano e quatro, um ano e 5 meses antes de começar o concurso. Não tinha nenhuma perspectiva de edital, nem nada, mas eu comecei a estudar. Eu, Deus falou comigo que era para começar a estudar. Do nada, um dia eu falei assim, eu acho que eu vou começar a estudar. E peguei o edital passado e comecei a estudar, sem perspectiva de quando sairia, nem nada disso. E aí, quando começou as notícias de que iriam sair, que ia sair o edital, tudo, eu já estava, acho que um ano e pouquinho estudando, né? Aí, quando saiu o edital, aí eu fiz os últimos ajustes das matérias, porque aí, quando lançou o edital, vieram matérias novas, que não tinha no edital anterior, né? E teve essa área nova de genética forense, que antigamente não tinha, né? Era a área 8. Então, a área 8 abrangia o básico, né, dessa parte da genética, que seria, né? Mas tinha a ecologia, tinha botânica, tinha outras coisas que não eram da minha área, porque eu não tive isso na faculdade. Então, eu tinha começado a estudar essa parte, já tinha estudado o básico ali da genética, e tinha começado a estudar essa outra parte de botânica, zoologia. E aí, quando saiu o edital e eu vi que não teria isso, mas que teria mais aprofundado a parte de genética, de banco de perfil genético, aí eu comecei a pegar só aqueles pontos que eu ainda não tinha englobado, né? Que foi direitos humanos, que entrou também. Então, eu aproveitei esses últimos 2 meses, depois que saiu o edital, para refinar. Era para pegar aquilo mesmo só o que estava faltando. E se eu deixasse para começar a estudar depois que saiu o edital, não teria condição, né? Porque a matéria, o volume de matéria é muito grande. Então, não dá para você estudar para um concurso desse, nesse porte, depois que saiu o edital. Porque não, você não consegue. Acho que pelo menos para perito, né? Eu estou falando que as outras Sim. áreas também eu não me interei muito. Mas eu acho que pelo menos um ano antes, para você conseguir com tranquilidade passar por tudo, depois dar uma revisada, porque não adianta também você estudar e não revisar, porque você vai esquecendo ao longo do tempo, né? Então, aquelas primeiras matérias de direito que eu tinha estudado, quando eu fui revisar, já tinha muita coisa que eu tinha esquecido. E aí, lógico que a hora que você vai revisar é mais fácil você lembrar, né? Sim. Você só relembra, você não precisa aprender. Então, é mais rápido, mas você precisa fazer essa recapitulação, repassar pelos tópicos, precisa, senão na hora da prova você acaba esquecendo, mesmo já tendo estudado. Isso, não, maravilha. Você falou aí muita coisa interessante, né? A questão da preparação lá antes do edital, tudo isso. Então, e esse concurso ele teve um período pós-edital muito curto, que Muito, foi foi de de, 2 meses só, né? sim. Então, realmente, quem já não estava ali muito bem preparado, teve problemas aí para assimilar todo o conteúdo, e a questão das revisões, que você falou também. Então, aqueles primeiros Sim, assuntos que você estudou, se você não voltar nele, na hora da prova não vai lembrar, gente. Então, eu sempre falo também da importância de colocar ali, reservar no seu planejamento de estudos um momento para revisão. E isso sim, não é bobagem, né? Não é só, sim. enfim, é algo que a Quando gente eu vê que fui, realmente dá certo. isso, quando eu fui acabando as matérias, eu comecei primeiro por direito.
Eu sei Uhum, direito constitucional, direito administrativo, penal e processual penal, né? Sequência. Então, quando eu acabei o constitucional, eu comecei administrativo. Mas pelo menos uhum, uma vez na semana eu fazia umas questões de direito constitucional. Aí a mesma coisa, quando eu terminei os dois, comecei direito penal, aí eu só fazia questão para revisar de direito constitucional e administrativo. Eu tirava pelo menos uma vez na semana para fazer umas 10, 15 questões ali dos temas que eu já tinha estudado, sabe? Porque além de uhum. revisar, você também aprende muita coisa, porque as questões, eles trazem uma contextualização diferente, né, do assunto. Então, às vezes, você começa a enxergar também o assunto com outros olhos, quando você resolve questões. Sim. É, então, isso também, né, resolver questões é algo muito importante que a gente fala para o aluno. E muitas vezes o resolver questões é o que vai ser usado como revisão. Então, às vezes o aluno fala, ai, como que eu reviso? Eu não sei fazer revisão. Às vezes a própria resolução de questões já é uma forma de fazer revisão e muito boa, porque você está revisando exatamente como que aquilo ali vai cair lá na sua prova, né? Então, realmente, fazer questão é fundamental. Eu sempre falo, eu não conheço ninguém que foi aprovado no concurso que não tenha feito muitas questões. Sim, Então, acho que eu é fiz essa bastante é a questões. cereja do bolo aí da preparação para concursos. Me conta agora, você falou um pouquinho já disso, né? Mas os materiais, as ferramentas que você usou na sua preparação. Então, você participou de alguma aula Uhum. presencial? Você usou livro? Você viu mais videoaula, como você falou, menos PDF, né? Mas o que que você achou aí dessas ferramentas todas? Quais que você mais usou? O que que você acha que são as principais vantagens e desvantagens? De cada Uhum. ferramenta. Para mim, na minha realidade, o que funcionou foram as videoaulas, porque eu ia escutando as aulas enquanto ia fazendo outras coisas, né? E dificilmente eu tinha um tempo para parar só para estudar, então eu estava sempre estudando e fazendo mais alguma coisa. E aí as videoaulas para mim funcionavam bem, porque eu punho o fone de ouvido, punha a videoaula e ia escutando. Mas algumas coisas assim que eu achava que, principalmente na parte específica, né, que são muitas informações, que eu achava que precisava complementar com alguma coisa, eu li um PDF, um livro, dependendo do tópico. Se eu não achava uma aula assim que, para mim, eu achava que faltava alguma coisa ainda, eu recorria para esses dois, o livro ou o PDF. Mas eram raras as vezes, assim, a grande maioria foram em vídeos. Aí algumas revisões mais pontuais para o final, já nas últimas semanas ali, eu peguei alguns PDFs com revisões, nas coisas pontuais, assim, e de alguns tópicos, principalmente de informática, que para mim foi mais difícil. E para mim as aulas de véspera, as revisões de véspera que eu assisti do Estratégia, foram assim essenciais, porque eu achei que eles conseguiram, eram revisões longas, né? Então conseguiam ali compreender muitos assuntos de uma mesma matéria, e aí deu para revisar bem, e, inclusive muitas questões que eu respondi na prova, eu peguei, às vezes, coisas que eu nem sabia que eu tinha estudado, mas alguns detalhes assim, que tinham passado para mim, que eu peguei na revisão de véspera, e que na hora da prova ali eu consegui resolver porque eu tinha assistido a revisão. Então, eu achei que me salvou ali algumas questões. Foram muito importantes essas revisões. E foram em vídeos também, né? Então, acho que prioritariamente, meu estudo baseou em visual. Perfeito. E como que você conheceu Estratégia Concurso? Você já conhecia há mais tempo? Você conheceu durante essa preparação agora para o concurso da PF? Como que foi? O Estratégia é um curso muito famoso, né? Então, é referência de concurso, de preparação, né? Para concursos aqui, assim. Então, eu buscava, assim, as aulas de estratégia, tanto no YouTube, no curso. Eu me baseei bastante nas aulas. Professores assim, muito bons, assim, que esclareciam muitas coisas. E aí eu me identifiquei, né? Eu acho que se identifica, assim, muito com o professor, com a metodologia também. E as aulas de revisão de véspera que eles disponibilizaram também foi ótimo, os professores muito bons. Então, eu achei que o conteúdo, assim, ajudou bastante. A didática dos professores, muito interessante. Bacana. E você falou aí de revisão de véspera, mas assim, você usou alguma outra estratégia de revisão? Como que você fazia suas revisões? Você chegou a fazer resumo? Você chegou a fazer simulado? Como que você eh, revisava o É, conteúdo?
ao longo, né, da preparação, eu fiz alguns simulados, mas é difícil você achar nessa área da perícia bons simulados, porque o pessoal foca muito para agente, escrivão, Uhum, papiloscopista, que são aqueles que têm muitas vagas, né? Então, para perito mesmo, são poucos as questões, os simulados, enfim, inclusive a prova da Polícia Federal nessa área, a última que teve foi em 2012, 2013, se eu não me engano, né? E outra em 2004. Então, assim, foram cursos muito distantes, distando 10 anos cada um, mais ou menos. Então, o tanto de modelo de prova que a gente tinha, de modelo de questão, principalmente na área específica, era muito pouco, né? Então, eu fiz simulados, mas da área geral, né? uhum, Então, mas mesmo assim, ainda não era muita realidade da área da perícia ainda, né? Do estilo de prova da perícia. Mas fiz alguns simulados e fiz resumos também de algumas matérias que eu achava que eu tinha mais dificuldade, que eu precisava fazer resumo, mas eu acabei nem lendo esses resumos depois. Achei assim que eu perdi muito tempo. Eu fiz dois cadernos de resumos, tanto das matérias específicas quanto das gerais. As específicas até que eu li o caderno, porque também você não acha muito material, né? Então eu acabei usando o caderno um pouco mais de revisão. Mas as partes gerais, como tem muito material, tem PDF, tem questão, tem vídeo, eu achei que foi desnecessário ter feito os resumos, que eu perdi muito tempo neles, fazendo resumo uhum. escrito. Eu poderia ter aproveitado mais em questão, eu acho que seria mais vantajoso. Uhum. E a próxima coisa que eu queria te perguntar era exatamente sobre questão, né, que você acabou de falar. Então, qual Uhum. que você acha que foi a importância de resolução de questões durante a sua preparação? Então, você tem uma noção aí de quantas questões você resolveu ao longo da sua trajetória? Deve ser muitas, né? Já perdeu as contas. Não Mas me fala um sei. pouquinho do que foi resolver questões para você durante sua preparação. Número assim, de questões eu não tenho muita noção, não. Mas eu resolvi bastante questões. Da parte específica, acho que eu resolvi. Primeiro, eu foquei em fazer todas as questões que já tinham sido da Polícia Federal. Então, eu peguei todas essas provas anteriores, resolvi. Aí, depois que eu zerei tudo, tanto das específicas quanto da matéria geral, aí eu filtrei pela banca. Então, eu tentei resolver tudo que era do SESP, das matérias, né, do top. Aí Uhum, depois eu fui para as outras bancas, mais para ampliar o conteúdo. É importante você fazer questões da banca para você pegar o jeito que é perguntado, porque cada banca pergunta muito diferente o mesmo assunto, né? É uma sim. forma diferente de abordar. E o CESP, ainda que é certo e errado, as questões num outro formato ainda, porque quando ele é alternativa, é mais fácil, porque quando você tem dúvidas, você ainda fica entre duas ali, você vai na menos errado, enfim. Uhum. Agora, quando é certo e errado só, você fica muito vulnerável, né? Porque você tem uma dúvida ali, fica difícil de você conseguir eliminar, assim, né, olhando as alternativas ali, vendo a menos correta. Então, eu acho importante resolver bastante. Eu nunca tinha feito uma prova de certo e errado. Então, resolver bastante questões nesse modelo de certo e errado me ajudou a perceber, assim, alguns padrões que a banca segue, né? E pedir sempre é uma palavra que sempre aparece, que é indispensável, dispensável, ele usa um termo lá, eu esqueci agora o termo que ele usa. E aí, ele sempre usa esse termo. Então, se você não resolve, você não pega essas pequenas coisas que são constantes na banda, que eles sempre se repetem, né? Então, acho que resolver questão, ele ajuda você a pegar essas pequenas coisas que a banca sempre traz, você já sabendo disso, te ajuda ali na hora de resolver a prova. Para mim, na minha preparação, as questões ajudaram bastante. Maravilha. E você comentou que informática foi uma disciplina que você teve dificuldade. Foi a que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar essa dificuldade sua, né, no É, caso? é que para mim informática era uma coisa assim que eu não tinha nenhum conhecimento e para mim é uma coisa muito complexa. É bastante Uhum, diferente de direito, porque o direito é aquilo que está ali na lei, as pessoas, os professores, né, acabam exemplificando, tal, então fica mais fácil de você entender, né, de você solidificar aquilo. Mas a informática era para mim, né, que não, assim, não tinha conhecimento nenhum, foi bastante complicado de entender, porque é muito complexo, são matérias totalmente diferentes uma da outra, muitas matérias, né, um conteúdo muito grande de matérias. Então, para mim, foi o mais difícil, assim,
na minha preparação. Mas também eu assisti videoaulas e eu achava que durante a explicação ali, uma pessoa explicando para mim é muito mais fácil do que eu lendo, principalmente de uma coisa que eu ainda não sei. Acho que você Uhum. entender a matéria e depois revisar lendo um PDF, ok. Mas para eu aprender alguma coisa do zero, assim, lendo, eu acho que para mim fica um pouco mais complicado. Eu entendo melhor com uma pessoa me explicando. Mas aí varia, né, de pessoa para pessoa. Sim. É muito bacana. É claro que cada aluno vai ter uma dificuldade diferente, né? E aí Sim. tem que ter realmente essa capacidade de conseguir identificar quais algumas estratégias para Sim. conseguir superar, porque não adianta chutar o balde, não adianta falar, "Ah, essa matéria eu não vou estudar, tem que estudar." Então, Não, encontrar tem que aí estudar. o que que vai dar certo para cada um. Sim. E me conta como que foi a sua rotina de estudos na semana antes da prova, lá e no dia antes da prova, ali na reta final mesmo, como que foi? Sim. Então, eu basicamente fiquei, não estudei mais matérias novas, né? Porque eu já tinha, acho que eu passei pelo edital todo, não ficou nada de fora, então não tinha mais matérias novas, assim, para estudar. Então, eu fiquei basicamente só revisando por questões e pelas aulas de revisão. Então, eu peguei várias revisões, porque a estratégia, ele não fez só na véspera, né? Ele começou bem antes com aulas de revisão. Então, eu fui Uhum, pegando essas aulas, né, são muitas matérias, então você não consegue estudar tudo num dia só, né? Então, cada dia eu ia pegando uma revisão de uma matéria, ia fazendo ali, e nos últimos 2 dias antes do concurso eu viajei, então fiquei num outro lugar, não fiquei em casa, e aí eu fiquei o dia todo só assistindo aula de revisão, só assistindo as revisões de véspera mesmo. E assisti até um dia antes da prova, assim, até 10 horas da noite, e aí que eu fui dormir. Aí meu marido ficava assim, não, você tem que descansar, você não pode estudar nada no dia da prova, não sei o quê. Aí eu falava para ele, mas não é bem assim, porque você tem a sensação de que você ainda tem muita coisa para aprender, né? E eu sim, acho que para mim foi bom, porque como eu te falei, eu ouvi muitas coisas na revisão de véspera que para mim eles fizeram a diferença. Às vezes é uma, duas questões que te coloca na frente do outro concorrente, né? e que Então faz muita foi uma, duas, diferença na três nota questões. final. Mas foi uma, duas, três questões ali que foi abordada na revisão de véspera, principalmente informática, que para mim era. Teve algumas coisas que o professor falou assim que me abriu a mente. Eu falei, nossa, é isso. Então eu achei que foi de muita valia, assim, que me acrescentou muito. E se eu não tivesse feito a revisão, talvez meu desempenho não tivesse sido tão bom assim. Sim, ah, que bom. E no seu concurso teve também prova discursiva, né? Então teve objetiva Sim, e discursiva. Como que sim. você se preparou para essa parte da prova, para a prova discursiva? Tem algum conselho que você pode dar aí para quem está estudando para algum concurso que vai ter discursiva também? Sim. A discursiva, você tem que colocar a mão na massa, não adianta. Você pode até estudar teoria, que a teoria me ajudou, lógico, que é para você ter uma ideia de como você distribui os tópicos, como você estrutura cada parágrafo. Então, essa parte teórica, para você ter noção de como que você vai ali dispor o seu texto, é muito importante. Então, tá, são tantos parágrafos, o ideal é uma resposta em cada parágrafo. Então, essa noção teórica é boa, mas Uhum, você tem que sentar e fazer. Você tem que pegar modelos, que na nossa área da perícia foi uma pergunta específica, né? Não é geral que nem de agente e escrivão, que eles pegam uma matéria da atualidade e pede para você discorrer. São questões específicas da área, então você tem que ter o conhecimento específico, mas você já está estudando para a prova, então não tem como você estudar além, mesmo que você não sabe o que vai ser perguntado. Então, você estudando o conteúdo da prova já é o suficiente. Mas você tem que ter destravar mesmo na escrita, né? Você pegar temas das provas anteriores e fazer, sentar lá, medir o tempo, fazer nas primeiras ficaram péssimas, muito, muito ruim. Eu ia ler, depois falava assim, gente, que horrível, você trava, você não consegue escrever, porque fazia muito tempo que eu não fazia uhum, redação, assim, né? E aí você trava, você não sabe, você sabe o conteúdo, mas é difícil colocar no papel. Então, eu uhum, fazia pelo menos uma redação por semana, pegava temas assim, que já tinham sido de provas da CESP, comecei com banca CESP, né, para zerar toda a CESP primeiro, e ia fazendo, cada semana eu fazia uma. E fui guardando para eu poder depois revisar. Aí eu dava uma lida nas que eu tinha feito anteriores, falava, nossa, aqui tá muito ruim, preciso melhorar
não tá fluido, não tô usando direitos conectivos, mas você tem que treinar. Então eu pegava para quinta-feira, toda quinta-feira eu fazia uma redação. E aí, com o tempo, vai ficando mais fluido, mais automático, porque você já vai pegando o jeito da escrita. Mas aí é treino, você tem que fazer mesmo, porque não adianta só você ficar na teoria e achar que lá na hora vai sair, Uhum. porque não sai. É E lá realmente, na hora, é. aí eu cronometrei o tempo para ter noção de quanto tempo eu precisaria, né, separar na prova para poder fazer a redação e passar limpo, porque eu fazia e passava limpo, que era para ter Uhum, esse panorama geral, né, de quanto tempo uhum, demoraria. Que é para você poder se programar na prova, senão começa a bater o desespero, né? Você não sabe sim. quanto tempo você vai demorar para fazer a redação, então você tendo tudo meio que planejado, na prova você fica um pouco mais tranquila, né? De administrar o tempo. Perfeito. Então, o segredo é pôr a mão na massa mesmo, né? Tanto para você praticar e ir melhorando, quanto para você ter essa noção aí do tempo também, que é o planejamento da Sim. hora da prova. Você saber, eu tenho X horas, e dentro dessas horas eu tenho que fazer essa Uhum. discursiva e eu tenho que responder um número Y de questões. Então, isso também, Sim. né, é uma parte do planejamento muito importante que às vezes as pessoas negligenciam. E durante a Sim. sua preparação, é, quais você diria aí que foram os seus principais acertos e os seus principais erros? Então, o que que você acha que fez que deu muito certo? O que você acha que você fez que não foi tão legal assim? Para mim, eu acho que o que deu certo foram as videoaulas, que se não fosse por elas eu não teria conseguido passar por todo o conteúdo, mesmo por causa da logística, né, de tudo. Então, sentar ali para ler um PDF, você precisa ter um tempo só para aquilo. Então, como eu não tinha, foi o que ali resolveu para mim. E o fato de eu também conseguir aprender mais com uma pessoa me explicando e memorizar, acho que eu fui entrar mais na minha cabeça. Tem gente que é muito visual, tem gente que é mais a parte auditiva, tem pessoas que têm facilidade com diferentes vias de aprendizado, né? Para mim foi o auditivo ali, o escutando e eu ia sedimentando. E o que eu achei assim que eu não repetiria numa próxima vez seriam os resumos, que eu falei que eu acabei não usando muito, né? E mesmo assim, se eu tivesse uma dúvida ou outra, eu recorria ao meu resumo. Mas eu conseguiria facilmente buscar na internet as dúvidas, sabe? Não precisaria Uhum, necessariamente do meu resumo. Eu estou com uma dúvida em é, direito administrativo, era só eu jogar na internet lá que eu tinha um ia resumo estar lá. daquilo. E eu acabei perdendo um tempo construindo aquilo, né? Mas Hum. acho que mais isso, assim, que eu faria diferente. E eu ouvi muitas pessoas falando isso durante a minha preparação. Não façam resumos, não façam resumos grandes. Você não vai usar. Eu falava, não, imagina, lógico que eu vou usar, lógico que eu vou revisar. Só que, como é muito conteúdo, aquilo acaba te atropelando. E aí você Uhum, vai ver na prova chegar, a data da prova chegar, e você tem que priorizar, né? Então, eu uhum, não consegui revisar tudo o meu caderno, assim, de questões, de resumos. Eu preferi focar mais nas questões. Mesmo porque, às vezes, as questões, elas trazem assuntos novos que você uhum, ainda não tinha passado por aquilo. E aí, uhum, como eu não sabia alguma coisa na questão, nem lá errava, ou era um assunto que eu não lembrava, ou não sabia, eu ia lá procurar. Eu estudava só aquele assunto. Eu falava, nossa, que legal, eu aprendi mais uma coisa. Eu acho que ele vai trazendo, as questões vão trazendo assuntos pontuais que são esclarecedores também. Então, eu acho que, para mim, vendeu mais isso, vídeo, aula e questão. Foi o que eu repetiria e o que eu não repetiria, o resumo. maravilha. E me conta, foi uma jornada longa, né? A gente sabe que é um concurso, você passa um concurso de alto nível, não é fácil, eu sei, imagino, né, que você teve aí Sim, vários percalços, mas teve sim. algum momento que você chegou a pensar em desistir, de jogar tudo para o alto, e você não desistiu claramente, não, né? E qual foi sua Uhum, principal motivação, então, para não desistir nesses momentos? sim. Eu acho que todo mundo que se prepara assim, por muito tempo, né, já pensa em desistir um dia. Mesmo porque eu não tinha nem perspectiva digital. Então eu falava assim, nossa, por que eu tô acordando 4 horas da manhã para estudar, sendo que eu nem sabia se ia abrir vaga, porque podia vir o concurso e não abrir como teve em 2018, que não teve, né, vaga para nossa área. Mas, então, assim, dava uma desanimada, às vezes eu tava cansada e tal. Mas eu acho que o segredo é você descansar. Então, o dia que você tá muito cansada, assim, você vê que deu uma esgotada, eu parava, ficava 1, 2 dias sem estudar, sem fazer nada, e descansava. E depois retomava.
Mas tem que ter disciplina, né? Porque se você parar também, parar uma semana, 2 semanas, você não volta mais. Tem que ter um período curto Uhum. e você tem que ter essa disciplina para voltar, né? Então, o segredo, assim, eu acho que é descansar mesmo, porque a mente vai ficando cansada, né? A gente tem tantas coisas que a gente faz no dia a dia, casa, família, tudo mais, estudo. Então, realmente, você vai cansar com um ser humano, né? Não tem como. Mas o Sim. segredo, eu acho que é esse, é você descansar e depois voltar. Se é realmente isso que você quer, né? Você tem que ter esse foco aí. Isso. É a questão da persistência, da constância, Sim, da disciplina. sim, Então, acho que são palavras-chave que todo concurseiro tem que incorporar aí no seu dia a dia. A sim, resiliência também, né, diante das sim, dificuldades. com certeza, Então, com muito certeza. bom que você conseguiu combinar todas essas coisas e dar sequência e não desistiu. E para a gente finalizar, que conselho que você daria para uma pessoa que está começando o estudo para concurso agora? Então, deixa para a gente aí uma mensagem para todo mundo que um dia quer chegar onde você chegou, né? Porque é um lugar que muita gente sonha em chegar. Que conselho você Sim. dá para quem quer seguir os seus passos? Como você disse, o concurso tem muitos benefícios, né? Você tem um emprego, tem estabilidade, mas isso tem um custo, né? Então, as pessoas acham que, eu vou prestar concurso, que é tudo um mar de rosa, que é tudo fácil, você vai estudar 2 meses e vai sair em primeiro lugar em todas as provas. E não é a realidade, né? Porque eu acho que todo mundo é capaz. Se você se propõe a fazer, fala, não, eu quero fazer isso, e tem disciplina, tem foco, todo mundo é capaz. Tem gente que fala, mas eu não sou inteligente, não é questão de inteligência, eu acho que é mais questão de você se disciplinar, de você ter um bom planejamento, apesar de que nem eu falei que eu não tinha não era engessado, mas eu tinha um planejamento. Eu vou começar por essa matéria, vou incorporando essa, onde eu vou estudar essa, onde eu vou estudar essa. Era flexível, mas eu tinha um planejamento. E quando você não tem planejamento também, você se perde. E aí, quando você começa a se perder, você começa a ficar confuso e você parece que nada rende. Então, você tem que ter um planejamento, tem que ter foco e tem que ter disciplina. Porque, lógico que vai ser muito mais prazeroso você assistir um filme do que você estudar. Vai ser mais prazeroso. Vai ser mais prazeroso você sair com os amigos? Lógico que vai ser. Vai ser mais prazeroso fazer uma viagem. Só que isso, no futuro, não vai te dar a recompensa que o estudo vai te dar, né? Então, você tem que ter a noção de que é por um período, de que é por um propósito, que você tem aquele objetivo, e tem que ter a disciplina para seguir até o fim, até você conseguir. Perfeito, Acho que muito é isso. bom. Carolina, eu queria então agradecer mais uma vez por aceitar, né, participar aqui da nossa entrevista, te dar os parabéns também Imagina, eu mais que uma vez. agradeço. Realmente Obrigada. é um resultado fantástico que você obteve e mostra, né, que isso é possível. Uhum. Não é só quem está ali, né, por conta de estudar. Às vezes as pessoas acham que só vai conseguir ter um bom resultado quem Não. não faz nada, quem está o dia inteiro só por conta de estudar, e não Às é. vezes é pior, sabia? Porque quem está o dia Sim, inteiro só por conta de estudar, parece que se enrola mais. Porque a gente, quando tem exatamente. só aqueles períodos, você sabe que é agora ou nunca. Então, você foca ali e aproveita até o último segundo do seu tempo. E quando tem muito tempo livre, você se deixa se levar. Não, daqui a pouco eu vou. Não, vou fazer aquilo. Daqui a Sim, pouco eu estudo. Não, vou fazer aquilo. Então, assim, se você não tiver disciplina, eu acho que a pessoa com disciplina, ela tendo tempo ou não tendo tempo, ela faz do mesmo jeito. Então, eu acho que vai exatamente. mais da disciplina do que do tempo ali que você tem disponível. Sim, então mais uma palavra-chave que a gente tem aí, né? A disciplina. Tem que ter, gente. Então, Uhum. é disciplina, é constância e no mais, tem que te dar os parabéns, desejar aí que sua jornada ela seja ainda mais linda de hoje em Obrigada. diante. Agradecer por ter confiado no nosso trabalho, na estratégia. Então, você comentou, né? Como que a estratégia participou aí, da sua Sim, preparação. Então, a gente fica muito feliz e muito honrado por ter feito parte disso e muito orgulhoso. Todos nós estamos muito orgulhosos do seu resultado. E eu desejo aí obrigada. muito sucesso e obrigada pela sua disponibilidade, tá bom, Carolina? Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Espero que Ah, ajude, né? Outras pessoas, com se tornem certeza, futuros colegas. com certeza seu depoimento aí vai ajudar
muita gente aí que está começando, gente que está no meio do caminho, gente que está pensando em desistir. Tenho certeza disso. Então, Não, muito obrigada tá e bom, muita luz no obrigada. seu caminho.